Bom dia a todos e todas. Meu nome é Paulo Lindsay, sou coordenador do Núcleo Sindical Canabarro. Também sou da direção nacional da CBGS Sindicato Nacional. Nós convocamos uma assembleia para falar sobre, em formas gerais, da nossa campanha salarial, da marcha que vai acontecer amanhã em Brasília, a marcha da classe trabalhadora, sobre a questão da mudança da RCD, sobre progressão e promoção, a mudança também da instrução normativa relativa ao PGD, como é que houve a mudança e quem são as pessoas que poderão estar inseridas nesse novo processo do PGD, e sobre a questão dos trabalhadores temporários, da alteração do tempo de trabalho, que foi estendido para 4 anos, e também quais são os efeitos disso para a nossa carreira. Então, vamos montar a mesa aqui da nossa Assembleia, Lucinha, Aline, Paulo Lindsay, e o Félix está aqui nos ajudando na filmagem, da nossa Assembleia. Se ninguém for contrário, eu fiz uma saída aí no prédio, tem algumas pessoas aí que eu convidei, tem bastante gente ainda aqui no prédio. Uma boa parte do pessoal da Canabarro já mudou para o Palácio da Fazenda. A minha gerência, por exemplo, só tem eu, o Gardel, o Alexandre e o Vanderlei, o resto já foi todo mundo embora. Mas nós estamos aí ainda, E eu acredito que nós precisamos fazer uma assembleia, lá, no Palácio da Fazenda, porque lá você tem gente do CDDI, gente da DPE, da informática, todos os setores estão tudo lá no andar lá, bastante unidos, Bom, em relação ao informe de Brasília, todo mundo sabe que no dia 26 do mês passado, nós tivemos em Brasília uma reunião da bancada sindical, que é formada pelo FONACEF, FONACAT e as centrais, com o NGI, para discutir a nossa campanha salarial, nós já tínhamos pautado, junto ao governo, ao MGI, uma pauta bastante longa, com os nossos desejos, porque uma boa parte do que nós protocolamos na campanha passada não foi atendido. Então, essa campanha agora, ela é um documento bastante robusto, por conta de não atendimento dessa pauta anterior, e a gente ainda incluiu algumas outras questões que aconteceram, que vieram aparecer em 2025 para 2026, que é o caso, por exemplo, da lei da nova gestão, Todo mundo, ninguém sabe, eu vou explicar o que significa isso para a administração pública e especificamente aqui para o IBGE. Então nós fizemos uma fala junto ao governo, colocamos no nosso pleito e nós identificamos pontos prioritários, para a nossa campanha salarial, já que ela era muito longa. Tem a questão econômica, que é um dos pontos principais. A gente precisa garantir, eu sempre falo para o pessoal, que a LOA, que é a lei orçamentária, é igual ao jogo do bicho, vale o que está escrito. Então a gente, praticamente em 2026, a gente não terá uma possibilidade de reajuste, porque não tem na LOA nenhum valor que não seja aquele que já estava destinado para a finalização da nossa campanha salarial 25 e 26. Então agora, nesse mês agora, já saiu a prévia e já saiu, as pessoas já olharam, e a gente vai ter um reajuste, não é o que a gente quer, que a gente queria, mas foi possível dentro do cenário político e também de pressão que os trabalhadores do IBGE sempre têm nesse momento. Foi pequenos avanços, mas foram melhores do que aqueles 7 anos, praticamente, de Temer e Bolsonaro com zero, tanto no salário como nos benefícios. Eu estou falando isso para deixar um alerta para as pessoas entenderem, que tem muita gente que procura o sindicato ou procura coordenadores e diretores do sindicato para reclamar que o reajuste foi pequeno em relação à expectativa que ele tinha.
né? E por isso eu estou falando que nós ficamos quase 7 anos com zero. E aí essa reclamação ela não aparecia de um modo geral, né? Os benefícios eram também congelados. Então nós tivemos reajuste de benefícios, tivemos uma discussão sobre a questão da lei da gestão, nova gestão, né? Que o governo disse que não era uma proposta do governo, né? Que não ia discutir esse ano essa minuta, mas a minuta ela tem uma característica que me incomoda muito, que é a possibilidade de você retornar, por exemplo, no IBGE, a Fundação IBGE+. Porque a nova lei de gestão, ela diz que poderá ser criado no serviço público, na administração indireta, fundações de direito público-privado e subsidiárias, né? O que impediu, com a luta do Sindicato dos Trabalhadores da Fundação IBGE+, pelo TCU, foi que não tinha o parâmetro legal. Qual era o parâmetro legal? Você tem duas possibilidades, ou era uma lei, ou era um decreto presidencial. Não aconteceu nenhuma coisa nem outra. O TCU foi obrigado a impedir a criação dessa fundação. Mas agora, com essa lei, se ela vier a ser aprovada em algum momento, abre a possibilidade de você ter um desses requisitos, possibilitar a criação dessas fundações. Inclusive, tem umas 2 semanas eu estive fazendo um debate na Fiocruz e uma das pautas era exatamente transformar a Fiocruz numa subsidiária, né? Isso significa que as subsidiárias da Fiocruz seria a empresa-mãe, como fosse a Petrobras e a subsidiária, e ali você poderia ter contratação temporária, captar recursos públicos e privados e etc. É uma flexibilização que vai muito ao encontro daquela decisão que foi feita pelo ajudamento da DIN 2135 pelo Supremo Tribunal Federal. Porque algumas pessoas, erroneamente, elas falam que é o fim do regime jurídico único da Lei 8.112. De uma certa forma, é o fim do regime jurídico único, mas não da Lei 8.112, né? Porque são duas coisas distintas. O regime jurídico único, a União escolheu para a maior parte dos seus servidores o regime estatutário pela Lei 8.112. Com essa decisão, o IBGE ou qualquer outro órgão pode fazer contratação temporária, contratação pela CLT, MEI e etc. Tá bom? Essa possibilidade existe. Foi colocado também uma outra matéria que foi a questão da portaria de consignações, né? Porque na portaria que saiu de consignações foi colocado consignações de sindicatos. E o argumento do governo era que ele estava obrigado pela grande mídia de fazer alguma medida nesse sentido para conter a fraude, e aí por isso que ele queria a portaria. Aí nós retrucamos e falamos para eles que não se compara uma associação que deu fraude no INSS com os sindicatos. São duas instâncias totalmente distintas, até porque todo mundo que é sindicalizado, ele é obrigado a assinar uma ficha de filiação. Não existe uma filiação sem a ficha de filiação, diferentemente de uma associação que você pode se associar, até mesmo associar você sem você saber que está associado àquela fundação. No caso do sindicato não acontece. O próprio governo reconheceu isso na mesa, ele falou que de quase 500 entidades sindicais, só 2 tiveram problema de sindicalização, mas que ele precisava, a partir dessa repercussão na mídia, criar um instrumento para poder fazer um controle maior. Então, o que acontece? Daqui para frente, para trás não acontece nada. Os novos sindicalizados preencherão a ficha de filiação e irão ao seu GOV fazer lá a autorização da desconto na sua folha de pagamento e automaticamente o seu GOV, o CERCO, quem é que seja, vai emitir um comunicado para essa pessoa, para ela confirmar que ela está querendo se sindicalizar. Só a partir daí, dessa confirmação, é que vai acontecer a sindicalização, né? Então, mas a gente está bastante atento a isso, que nós estamos falando de governo de uma face um pouco progressista, mas nós já tivemos uma portaria feita no governo, na realidade uma medida provisória feita no governo Bolsonaro, que possibilitava que pessoas podiam sair do sindicato pela internet, sem buscar o sindicato nem nada. O cara ia lá, entrava no seu GOV e se desfiliava, né? Isso foi feito para enfraquecer a luta sindical. Nós conseguimos que essa MP, medida provisória, fosse
barrada, caducou e ela não virou lei e a gente conseguiu uma vitória sobre isso. Então a gente alertou o governo sobre essa possibilidade. O governo falou que não tinha essa intenção do governo Bolsonaro de possibilitar e não há essa possibilidade hoje. Então nós estamos atentos a isso. A terceira questão foi a questão da campanha de assédio moral e discriminações, né? O governo está preparando uma campanha, documentos, inclusive uma portaria da Esther Dweck, para criar instrumentos para que a gente possa combater o assédio e a discriminação dentro do serviço público. E aí nós colocamos que era muito importante tudo isso, mas que precisava ter a participação do sindicato. Senão, era você criar instrumento para os poderosos, que são os mais assediadores, ter instrumento na mão e poderem assediar os trabalhadores, né? E o governo falou que ia chamar o sindicato para essa discussão, né? E ia possibilitar que a Esther Dweck, antes de finalizar a portaria, mostrasse aos sindicatos e tal, para ver se a gente concordava ou não. E foi criado também, na verdade já estava criado a CISP. CISP é como se fosse a CIPA na época da CLT. Então, a CISP ela já tinha sido criada, mas ela não era obrigatória. Então, a partir de agora, essa medida, o governo passa a ser obrigatória. Então, nós teremos mais um instrumento onde os sindicatos poderão participar. A gente, inclusive, falou que sem o sindicato não adianta você ter CISP nenhum, porque vai ter mais instrumento, mas é para o governo e as entidades, órgãos públicos, chicotear os trabalhadores. Nós precisamos, ele ficou de colocar nas comissões, além da eleição direta aí que vai ter, também que o sindicato possa participar dessa discussão. Foi isso, aí agora nós estamos nessa iminência de esperar a portaria, que sai aí a minuta, para a gente poder ter acesso e ver se aquilo que está escrito pela Esther Dweck pode ser o que nos contempla. Senão, a gente gostaria de fazer alguma intervenção. Quarto ponto foi sobre a questão do decreto do decreto 10.620. Para quem não sabe, o decreto 10.620 é aquele que joga a gente no INSS. Tá? O Lula, ele não revogou esse decreto que foi feito no governo Bolsonaro, ele só estendeu o efeito da sua tramitação até dezembro de 2026. Quando for dia 1º de janeiro de 2027, esse decreto ele volta a valer de novo. Dependendo de quem ganha a eleição, tá? Todos os servidores aposentados e pensionistas poderão ser jogados no INSS. Se for o governo do governo Bolsonaro, do projeto do governo Bolsonaro, isso acontece de imediato, porque foram eles que criaram o decreto. Se for o governo Lula, a gente ainda tem uma possibilidade de rever essa medida com uma discussão, porque esse decreto ele não nasce do acaso, ele é oriundo da reforma da Previdência feita por Bolsonaro, que altera o artigo 40 da Constituição, fala da extinção do regime próprio e migração para o regime geral. E dentro dessa mudança há a criação de uma empresa única gestora. Então, nesse momento, com o decreto, a empresa gestora que eles alcançaram foi o INSS. Então já tem nove órgãos ligados às autarquias das universidades que já estão no INSS. Esse é um problema também para a gente poder tentar reverter essa situação, né? E qual é o problema disso? Não é o recebimento pelo INSS. As pessoas aposentadas e pensionistas continuam recebendo pelos cofres do Tesouro Nacional. O que acontece é a gestão. Então hoje, por exemplo, se o Paulo Lindsay quiser pedir uma aposentadoria, ele vai ao RH do IBGE e ele espera 2 meses aproximadamente e a minha aposentadoria sairia. É assim que funciona, mais ou menos, né? Se essa gestão estiver na mão do INSS, não é mais o RH que você vai procurar. Você vai entrar na fila comum do INSS, já não consegue atender o seu segurado no regime geral e está agora pegando o regime próprio. Ainda tem um problema mais, que é a questão da complexidade das carreiras. O INSS não conhece as nossas carreiras. Então você vai estar botando alguém para administrar a gestão pública do regime próprio de previdência na mão de quem não conhece o sistema. Nós já temos problemas com a gestão dos RHs, então imagine alguém fora do RH do medianal tendo essa questão. Então, o governo ficou de
de levar esse debate para o ano que vem, já que está suspenso até dezembro, que é o ano eleitoral, não vai ter debate pensando sobre isso, mas a gente precisa ficar atento. E aí eu alertei ao FONASEF que existia uma outra medida do próprio governo Bolsonaro, que é um PLP, que é uma lei complementar, um projeto de lei, que é o 189, que é pior que o decreto, porque ele cria uma empresa gestora única para servidores de provimento efetivo. Para quem não sabe, no direito público, você não precisa escrever, você pode omitir. Então, quando eu falo que uma empresa gestora que só pode ter como associado servidores de provimento efetivo, o que eu não estou escrevendo e estou dizendo? Só concursado, porque provimento efetivo é servidor concursado. Se é só concursado, quem não é concursado não pode ir para essa nova empresa gestora. E para onde queria? Aí sim, iria para o INSS. Então, essa lei complementar, ela é grave e a gente precisa estar atento, porque ela estava em stand-by. De repente ela começou a se movimentar. Já tem até um texto do relator que vai levar na comissão de... Agora em março, né, ele levou na comissão de serviços públicos, a CASP, e se for aprovado, não sei se vai ter que passar na CCJ, mas se não tiver que passar na CCJ, ou se passar na CCJ, se aprovado, ela poderá ir a plenária ainda esse ano, e isso vai ser um efeito, porque diferentemente do decreto, o decreto você pode revogar pelo presidente. Um presidente pode revogar um decreto. Uma lei complementar, o presidente não pode revogar uma lei complementar, só uma outra lei pode superar. Tá? Então, foi isso, basicamente. Tem uma última matéria que o governo se comprometeu e já está fazendo alguma medida, foi sobre a questão do desenrola. Desenrola é uma medida que ele fez, foi feito para quem era da iniciativa privada, o programa de endividamento, né, diminuir, criar um programa para que as pessoas possam diminuir esse endividamento. O governo, na mesma hora que a gente falou isso, ele falou que já estava estudando junto com a FEBRABAN, né, porque nós temos hoje uma grande massa de trabalhadores do Serviço Público Federal com muito empréstimo, principalmente empréstimo consignado e cartão de crédito, aquele consignado, que o governo já vai apresentar ainda esse ano, né? Eu acredito que até antes do meio do ano deve sair alguma medida nesse sentido para poder tentar reduzir esse endividamento e dar alguma possibilidade para que a pessoa possa melhorar sua condição financeira. Tá? Então isso já está em andamento e a gente espera que possa avançar nisso. Então eu acho que Brasília, em relação à eleição, a reunião foi isso. E agora, amanhã, né, nós vamos ter uma marcha da classe trabalhadora organizada pelas centrais em Brasília, onde nós temos pautas mil, que é a questão, por exemplo, da escala 6x1, feminicídio e direitos trabalhistas e outras questões que estão em voga, que estão aí em evidência. E no caso do servidor público, nós temos uma coisa que está nos interessando muito, que é a questão da Convenção 51 da OIT. A Convenção 51 é aquela que dá direito a gente de ter negociação coletiva, que nós não temos, direito de greve e liberação de líder sindical, tá? Que nós não temos nenhuma dessas coisas. Hoje a gente, quando faz uma greve, a gente faz baseado na CLT, nós não temos uma lei específica para o servidor público. Então, essa é uma pauta que o governo ficou de apresentar um projeto de lei, ele disse que já tem, e não apresentou ainda, porque ele está receoso de apresentar agora, e a extrema-direita pegar esse projeto e desfigurar ele todo, como aconteceu com o projeto do pessoal do delivery aí, né, dos entregadores, que hoje de manhã eu escutei que o relator tirou o projeto, por conta de que o governo pressionou, porque ele queria um valor mínimo, e aí o governo não concordava com o valor que estava proposto, e o relator tirou o projeto e falou que agora quem vai ter que enviar um projeto é o governo. Estava aí na iminência de ser aprovado isso. Tá? Em relação agora à nossa pauta aqui, para a gente finalizar aqui, nós temos algumas medidas que são bastante importantes. Primeira medida que foi aprovada e que tem um efeito bastante grande na nossa carreira
que foi na Lei 15.367, que agora de 26 que o Lula sancionou, é uma lei que só tem um artigo que diz respeito ao IBGE, que é a questão da extensão do contrato temporário, que até hoje era de 3 anos, agora vai ser de 4 anos. Né? Então, nós tínhamos, antes dessa lei ser aprovada, o Postman estava com uma medida provisória, tentando a aprovação virar lei, para estender o contrato temporário para 5 anos. E essa medida provisória, com a aprovação dessa lei, eles abandonaram a medida provisória e se apegaram nessa alteração da lei, que originalmente ela não estava lá, o IBGE deve ter colocado, né, essa lei. E além da extensão de 4 anos, tem uma outra mudança que é bastante grave. Qual é a mudança que existe? A mudança do pedágio, né? O trabalhador temporário, quando ele faz um processo seletivo, ele só pode fazer outro processo seletivo para a mesma função 24 meses depois, 2 anos. Com essa mudança que vai acontecer agora, a cada 6 meses ele poderá fazer um processo seletivo. E o que significa isso para o IBGE, para a carreira do IBGE? Significa que nós poderemos ter, a partir de agora, um contrato de 4 anos, com um pedágio de 6 meses, poderemos ter pelo menos quase uma década de trabalhadores temporários no IBGE. Porque daqui a 6 meses, o cara que ficou 4 anos, ele pode fazer outro concurso, ficar mais 4 anos, são 8 anos, então praticamente uma década. E aí vocês vão perceber que nós estamos diante de um jogo de xadrez. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso coordenador de RH, Bruno Mareira, alguns tempos atrás, antes dessas leis já entrarem em discussão, ele já falava de pegar carreiras vagas no nível médio e transformar em carreiras de nível superior. Vagas de nível superior. Então ele falava de quase 5 mil cargos, nós temos de nível médio, a cada 3 cargos vagos, transformar em cargos de nível superior. Então, com essa ação e com a questão da alteração do contrato temporário, você cria no IBGE a impossibilidade de concurso para intermediário, porque você só pode fazer concurso se tiver vacância. Né? Então, como se acaba essas vagas aqui no IBGE, né, de nível intermediário, não haverá possibilidade de ter concurso para o IBGE nas próximas décadas, se isso acontecer. Por quê? Porque o trabalho do nível intermediário será executado pelo trabalho temporário. E como é que isso é possível? Porque, por isso que eu estou falando que é um jogo de xadrez. Vocês lembram que o Supremo Tribunal Federal, ele julgou a DIN 2135 e autorizou que os entes federativos, Estado, União, dentro das suas competências, eles são desobrigados a fazer admissão de trabalhadores pelo regime estatutário da Lei 8.112. Significa que, se o IBGE quiser, ele pode fazer uma nova carreira temporária, CLT, o que ele quiser, porque o próprio Supremo Tribunal está autorizando isso. Então, quando a gente olha todas as medidas que estão acontecendo, o tabuleiro de xadrez, as peças vão se movimentando e nós precisamos estar atentos a isso. Porque muita gente fica falando, pô, a gente só fala de desgraça. Eu não falo de desgraça nenhuma não, pô. Eu estou lendo o que está escrito. E aí eu aprendi aqui com a Tereza, que está aqui na minha frente, que a gente não pode ler só nas linhas, a gente tem que ler nas entrelinhas. O problema é que a classe trabalhadora não está lendo nas entrelinhas, nós estamos olhando só na linha. Né? Claro que estender o contrato temporário para o trabalhador temporário é bom. Nós temos exemplo, a Fernanda que não está aqui, mas o contrato dela ia acabar este mês que vem. E agora ela vai ter um contrato estendido por mais 1 ano. Para ela foi bom, foi excelente. Mas nós do sindicato não defendemos o trabalho temporário no IBGE, nós defendemos o concurso público e defendemos os trabalhadores temporários. Né? Mas vocês percebem uma coisa, com essa alteração da lei que foi feita pelo IBGE, proposta, não tem uma mudança no contrato temporário. Não melhora salário, não acaba com o aditamento mensal, não dá direito ao fundo de garantia, não dá direito ao seguro-desemprego, não dá nada. Isso só faz uma mudança estrutural, que é grave. Né? Quem conseguiu as vitórias
para esse setor temporário do IBGE foi o sindicato. Como nós que conseguimos aumentar o salário dele de 1.600 para 2.700, como nós que conseguimos aumentar os benefícios da alimentação. Hoje, por exemplo, o benefício de alimentação, que é 1.192, significa um ganho bastante substancial para esse setor, não só para esse setor, para todo mundo. Tanto é que uma das possibilidades que nós estamos querendo, dentro da negociação em Brasília, é a criação do auxílio de nutrição. Né? Porque os trabalhadores estão nativos recebendo um valor de 1.192, quando vai para a aposentadoria ele perde isso. Só que ele continua comendo. Né? Mesmo estando aposentado, ele come. Né? Mesmo que o governo ache que não, mas eles comem. Então o que acontece? Nós queremos que faça a extensão a criação do auxílio de nutrição para que todo mundo dentro do Serviço Público Federal, aposentados e pensionistas, possam também receber a título de benefício o auxílio de nutrição. É uma discussão que está em voga, não entra agora em 2026, mas nós precisamos, se queremos alguma coisa para 2027, eu acabei de fazer 2 textos mostrando os efeitos financeiros do auxílio de nutrição e da criação do auxílio do ressarcimento de saúde em auxílio saúde. Dá mais ou menos, os dois, em torno de 12 bilhões. 9 bilhões para o auxílio alimentação, tá, anual, que dá mais ou menos 3 bilhões aproximadamente para o ressarcimento de saúde virar auxílio de saúde. Por que nós queremos que isso se transforme? Porque o auxílio de ressarcimento só recebe quem tem dinheiro, quem tem plano de saúde reconhecido pela INSS, não é qualquer plano de saúde não. Aí a pessoa tem o direito ao valor per capita que a gente também quer aumentar. Então, para aumentar esses valores, a gente precisa de criar esse novo benefício e essa alteração. E uma outra coisa que eu não falei é sobre a questão da possibilidade, porque vocês podem lembrar, é que nós temos, dentro da nossa pauta, nós queremos a equiparação dos benefícios aos outros poderes. E se não houver uma revogação da LDO, do artigo 136, nós nunca vamos conseguir equiparar. Porque dentro dessa LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, você tem esse artigo que impede a equiparação, porque ele diz que você só pode reajustar os benefícios com o último reajuste que houve. Aí vocês vão ver, por que nós tivemos só R$17 no alimentação? Porque o último reajuste que aconteceu para a gente foi em dezembro de 2025. E aí agora nós estamos tendo janeiro de 26 até abril de 26, a inflação acumulada que dá mais ou menos 1 e poucos por cento, que é o que dá os 17%, R$17. O pessoal dos benefícios de creche e ressarcimento de saúde, eles tinham um valor maior, porque o último reajuste que houve foi em 2024. Tá? Então, de 24 até agora, você tem a inflação acumulada, aí um pouco maior esse reajuste. Né? Então, essa é uma luta que nós estamos querendo. Bom, além disso, da questão dos temporários, que é gravíssimo, o IBGE fez algumas alterações na RCD de 22, que é o RCD, se não me engano, 11, eu acho. E essa RCD sobre a questão da progressão e promoção, ela foi substituída agora pela RCD 06 de 26. E essa nova RCD, ela altera alguns parâmetros, né? E mais uma vez eu vou citar o nome do Bruno Malheiro, desculpe o Bruno Malheiro está citando o seu nome, mas o Bruno Malheiro, ele, algum tempo atrás, ele defendia que nós teríamos que ter efetivo exercício e efetivo desempenho. O que significa isso? Significa que você, às vezes, está de um afastamento legal da Lei 8.112, por isso que eu distribuí para vocês ali, que é um efetivo exercício e é reconhecido. Não é uma concessão do IBGE, é um artigo da lei, ele tem que fazer. Eu fui parte do último comitê de carreira, foi eleito por vocês. E desde lá, quando acabou o meu mandato, não teve mais comitê de carreira. Então, essa RCD, se tivesse comitê de carreira, a gente podia dar um pitaco. A gente podia até não escutar, mas a gente podia falar. A gente podia falar para eles, porque o comitê de carreira, ele tem esse papel de subsidiar
a política de RH e o conselho diretor. Sem esse comitê de carreira, eles estão à vontade. Então agora, com a pressão do sindicato, mandamos o oficial, eles falaram que vão fazer aí uma nova eleição para o comitê de carreira, mas essa medida já está tomada. Tá? Uma outra medida que aconteceu foi exatamente uma mudança da instituição normativa de Brasília sobre a questão do PGD. Né? Diz que os trabalhadores de estado probatório só poderão estar no PGD depois de 1 ano. Né? E mesmo assim, dentro da conveniência da gestão. Então, se o teu chefe não tiver essa conveniência, já que não, você não vai, só se ele quiser. Mas você tem que ter no mínimo 1 ano, né? Para você pleitear a sua ida ao PGD. Então, se você entrou agora 2, 3 meses, sei lá quanto tempo tem que entrou novo do CNU, né? O pessoal ainda não tem 1 ano, ele não tem como pleitear essa ida para o PGD, né? Que é uma discussão que nós precisamos fazer futuramente, que eu acho que tem muitas coisas aí que estão embutidas dentro desse programa de gestão, incluindo a questão do teletrabalho. Porque muita gente faz discussão só daquilo que é conveniente para ele. Né? Tem muitas coisas que nós estamos perdendo e a gente precisa fazer uma discussão mais aprofundada sobre isso para ver o que é bom, o que é ruim verdadeiramente para a classe trabalhadora. Né? Eu falo para o pessoal aqui, a gente está lá no sindicato conversando, eu cito muito o quarto rosa da Barbie. O quarto rosa da Barbie é aquele quarto que você entra, tem cortina rosa, parede rosa, almofada rosa, tudo rosa. Aí você acha que maravilha. Aí quando você enjoar do quarto que você quiser sair, você vai perceber que a maçaneta não é por dentro, é por fora. Não tem saída. Os caras estão capturando a classe trabalhadora, né? E as pessoas não estão conseguindo visualizar como é que está acontecendo. Né? Bom. Então tá aqui, ó. Eu vou depois passar para todo mundo aí sobre a questão dessa instituição normativa 137, né? Que é sobre a questão do PGD. Vocês podem ter acesso aí, 137 de 2026, do NGI. E eu também tenho aqui a RCD, que foi alterada para a questão da progressão e promoção. São situações graves que nós temos que conversar, e até porque vai acontecer na questão da progressão e promoção. Eu não sou mãe de nada, mas vai acontecer. Muita gente que vai achar que vai ter progressão agora porque fez o tempo, quando ele vai ver num obstáculo, no meio do caminho, alguém vai falar assim: você tem até os 12 meses, mas você não o teu interstício ele não é contínuo. Teve um tempo, um dia, 2 dias que você não conseguiu ser reconhecido. Você não pode ter nesse período agora a sua progressão, a sua promoção. E tem uma coisa que é gravíssima. Na questão da doença, é limitada a 2 anos. Se você ficar doente há mais de 2 anos, você não tem direito à progressão e promoção. Só 24 meses. Então, dependendo da doença da pessoa, se ela estiver doente, ela está afastada legalmente, mas se passar de 24 meses, ela perde o direito à progressão e promoção. Tá? Nós estamos falando aqui de patrão. Patrão não olha para funcionário, não olha para trabalhador, ele olha para a gestão, ele é amigo da gestão. Então ele quer beneficiar a gestão, não os trabalhadores. Bom, eu acho que era isso, em termos de informe que eu queria falar. E perguntar se alguém quer colocar alguma questão ali. Só a última coisa, nós vamos agora, onde nós temos reunião do Executivo Nacional e do Grupo SPL, nós estamos começando a construir uma DN que vai acontecer, que a gente não sabe, eu não sei se vai ser virtual ou presencial, mas de qualquer maneira, esse ano nós temos que fazer 2 DNs. E uma tem que ser virtual e outra tem que ser presencial. Não sei se vai ser essa presencial ou se vai ser a próxima, e para a gente poder discutir essa questão. E a outra questão que a gente vai ter que criar aqui no Canavá é uma comissão para discutir uma proposta de plano de carreira novo para o IBGE. Então, aquele plano de carreira que nós aprovamos em 2014, que foi rejeitado pelo governo, a gente está agora criando uma comissão nacional e cada núcleo deve criar uma comissão para começar a discutir a carreira com propostas e alimentar, para a gente poder, ao final dessa discussão nacional, a gente poder ter um projeto de qual a melhor carreira que a gente vai poder
discutir junto ao MGI, com os trabalhadores do IBGE. Então, aqui, na época que nós fizemos essa discussão em 2014, nós criamos um grupo de trabalho aqui bastante significativo, né? Nós fizemos bastante proposições, inclusive o Elias fazia parte, representando a Canabarro, no grupo nacional de carreiras, né? E agora nós estamos criando um grupo nacional que faz parte, inicialmente, eu, Dione, Clícia, o Cleiton, o Neilton da Bahia e acho que o Elvis, acho que é isso, ou o Luciano, agora não me lembro, né? E mais algumas outras pessoas que vão se agregar no meio do caminho a essa discussão. Então, é uma necessidade de discutir, porque a gente está falando de discutir carreira num momento que nós estamos diante de uma reforma administrativa constitucional e infraconstitucional que pode ter várias cascas de banana no meio do caminho, que a gente precisa estar bastante atento a isso. Calma ali. Obrigada, Paulinho. Eu guardo